Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Engie com a gente. Hoje tem novidade, a gente está lançando coisa nova aí para vocês, já eu conto, continua aí. Edson, antes da gente falar dos nossos apoiadores, primeiramente, bom dia. Bom dia, meu irmão. Estou aqui com ele, o meu fiel escudeiro, o Robin da dupla Batman e Robin, e a gente já vai começar aqui com vocês. Edson, por favor, explica aí pra galera, toda vez a gente insiste nisso daí. O que é o Engie com a gente? Deixa comigo, show, Ronaldo. Ó, Engie como a gente, nada mais é pra você que tá se formando, que entrar na faculdade de engenharia. O que é engenharia elétrica? O que é engenharia de produção? Vai se formar, vai trabalhar com o quê? O que é engenharia de qualidade? O que é engenharia de vendas? Trabalhar na finanças, com tecnologia, tá em dúvida? E é isso aí. Então, Engie como a gente vai ensinar pra você que quer ser engenheiro, que quer dar passos na carreira com uma velocidade muito além do normal. É isso aí, a gente vai dar essas dicas pra vocês. A gente vai trazer a galera que já tá na estrada para contar a história para vocês. Esse é o objetivo da gente, levar informação relevante, aquela você não vai ficar achando no Google, não vai ficar nem o ChatGPT explicar aí o que a gente traz aqui para vocês. E vamos falar dos nossos apoiadores. Edson, você vai começar falando... É da Pavuc Engenharia, uma empresa voltada, uma empresa de engenharia predial voltada para elevadores. Você que é síndico, você que é construtor, arquiteto, engenheiro civil, precisa projetar um elevador, fazer uma inspeção, fazer um laudo, uma vistoria, calcular, cálculo de tráfego, enfim, essa empresa aí ajuda vocês, cara, a economizar grana, a ter um produto seguro, conforme as normas, além das leis. É isso aí, Pavuc Engenharia. E a gente também vai falar aqui da Mônica Villani Advogados. A Mônica Villani, ela fala no Instagram, @Mônica Villani Advogados, sobre direito empresarial, ela fala sobre contratos, ela fala sobre direito digital, ela fala sobre LGPD. O bacana de acompanhar a Mônica lá é porque normalmente esse mundo jurídico tem expressões muito técnicas, muito pesadas, aquele juridiquês que ninguém entende, mas a Mônica fala facinho, a Mônica ela explica tudo bonitinho, até para quem não é do meio poder entender. A Mônica, ela não é Engie, mas ela é ADV como a gente. Então ela fala fácil e fala simples e passa muita informação bacana. Então, quem está interessado em direito digital, LGPD, contratos, empresarial, @Mônica Villani Advogados lá no Instagram, segue ela que ela tem bastante conteúdo legal. E hoje a gente vai estrear uma novidade aqui para vocês. A gente vai estrear uma novidade, é bom, né? A gente está trazendo uma novidade para vocês. A gente está trazendo aqui a nossa querida amiga Bianca Ferrari. Ela é gerente de recrutamento e seleção da Red Bull. E qual que é o objetivo da gente hoje com a Bianca, Edson? Então, pessoal, é mostrar para vocês um caminho interessante sobre recrutamento. E estamos trazendo quem? A Bianca Ferrari. Além do currículo dela ser excepcional, engenheira de produção, já foi para gringa, já foi para Europa, trabalhou em grandes multinacionais e hoje nada mais nada menos do que gerente de recrutamento do Red Bull, da Red Bull aí, ó. Então ela vai dar dica para nós, cara, várias coisas bacanas que ela já falou, deu dica para mim ali no café e vai passar para vocês. Você que tá naquela empresa, ou quer sair da empresa, ou você tá querendo entrar no mercado de trabalho, ela vai dar várias dicas maneiras. Então é isso aí, cara. Então vai ser um novo quadro, né? Olha, gente, para vocês que ainda estão na faculdade, inevitavelmente vocês vão ter que sentar na mesa com o recrutador um dia. Isso, né, é inevitável. Vocês vão ter que passar pelo crivo de um recrutador. O que a gente está querendo mostrar para vocês aqui, que a Bianca vai contar bastante como é que funciona. A gente está querendo apresentar vocês ou mostrar como é que é o outro lado aqui em carne e osso, para poder explicar como funciona um processo de recrutamento e seleção, para ensinar como é que funciona uma entrevista, as redes passar sociais, dica bacana para vocês. Então, gente, já falei demais. É isso aí. Vou apresentar aqui Bianca. Valeu aí. Obrigado por ter vindo. A Bianca, repetindo, ela é gerente de recrutamento e seleção da Red Bull. Bianca, fala um pouquinho de você aí, fala um pouquinho da sua carreira, assim de forma resumida, a gente já vai começar a contar um pouquinho dela para a gente começar a falar de recrutamento e seleção. Vamos lá. Primeiro, queria agradecer o convite de vocês, uma honra estar aqui dividindo um pouquinho da minha trajetória e também as dicas, né? Acho que faltou muito, né, pra gente no início de carreira, né, ter um direcionamento um pouco melhor, né?
Legal. Então vamos lá, pessoal. Bi, por que engenharia de produção? Tu tava lá fazendo colégio, aí você, vou fazer engenharia. Aí você, sabemos, né, na época... Hoje já mudou bastante, hoje já tem mais mulheres e tal, mas na época... Como foi que você escolheu engenharia de produção? Como que veio? Ou você tinha uma outra ideia de outra engenharia? Não, eu tinha uma outra ideia. Na verdade, eu ia bem de química na escola. E, cara, até pensei, vou fazer química, então. Aí todo mundo, não, né? Faz um negócio mais abrangente, né? Faz engenharia química e tal. Não, beleza, vou fazer engenharia química, então. Aí, bom, eu não fiz meu colegial não foi preparatório para vestibular. Então, eu já imaginei que eu não ia passar de primeira e tal. Então, eu fiz até no final do terceiro colegial, prestei vestibular, mas sabia que não ia rolar muito. Então, eu entrei no cursinho e lá comecei a ter aula de química preparatória para vestibular. Eu falei, cara, não. Não vou fazer 5 anos de sair nem ferrando, cara, não vou. E aí, falei, puta, o que eu vou fazer então na vida? E aí comecei a ver que, não sei, administração, talvez, um curso abrangente. E meu pai, que é formado em administração, falou, Bianca, administração é curso de quem não sabe o que quer fazer. Nossa, então, essa é a fama. Sou mesmo, eu. Né? Aí... Obrigado, acabou com a minha dúvida. Aí eu comecei a pesquisar outras possibilidades, e aí eu não sabia que existia naquela época engenharia de produção, que sim, é uma engenharia mais abrangente, né, que possibilita outras coisas futuramente. Então foi aí que eu acabei escolhendo a engenharia de produção. Eu posso falar para você que a engenharia de produção, eu lembro porque a gente tivemos matérias da produção, ela tá voltada um pouco naquela de processos... análise SWOT ou nada a ver? Como que seria o que você dizer de engenharia de produção? Qual é a diferença principal em engenharia de produção de uma engenharia mecânica ou uma engenharia de materiais, talvez? Eu fiz engenharia de produção mecânica, então tive muitas matérias da mecânica e é muito voltado para isso, processos, né? Processos industriais, melhoria de processos, a parte de supply, e tem muita estatística, assim, vou dizer que assim, eu troquei a química pela estatística, né? No caso, naquela ideia, né? Você lembra de cabeça como é que faz um teste de hipótese até hoje? Putz, super. Inclusive, uso muito hoje, assim. Seria a engenharia de produção a administração das engenharias? Na faculdade falavam isso, né? Inclusive, era muito zoado por isso. Mas sabe o que é engraçado? Que hoje em dia, muita gente que fez as outras engenharias falava, puta, se eu voltasse atrás, faria produção. Tipo eu, assim. Já ouvi muita gente falando isso. Você acredita que a engenharia de produção ela tem um lado mais humano? No sentido de liderança. Porque eu lembro que só pra vocês perceberem uma dica aí, né? Na nossa faculdade, né? Ela fez a mesma faculdade que nós. A engenharia de produção tinha uma sala que era meio que... Todo mundo ficava um olhando pro outro. Era meio que um outro formato, né? De uma aula que não era aquele padrão. Isso né? Vou dizer que até um preconceito de quem não era da produção. É que bem nessas horas, coincidentemente, a gente tava passando na frente. Não, na verdade, assim, você fazia... não era uma sala específica, né? Você colocava as mesas de uma maneira que ficava em formato de roda de conversa, né? Isso. Mas tinha muita apresentação também, na verdade, né? Então, preparar PPT, fazer as apresentações. Então, isso talvez tivesse mais do que nas outras engenharias, sim. Que legal, tá vendo? Então, pessoal, você que quer fazer engenharia e ir para um pouco mais de uma área mais humana? Eu não sei se seria humana, né? Mas vou dizer que é mais soft do que uma engenharia elétrica. Eu jamais faria engenharia elétrica. Jamais, na minha Ela não é vida tão densa. Talvez falar que é tão densa. Porque, assim, mais abrangente. Porque a probabilidade estatística é difícil, tá, pessoal? Não é fácil. Nossa, não. É bem difícil. Não fácil. É bem difícil. Não. Ô, Bianca, você, claro, hoje trabalha com recrutamento e seleção, a gente vai tratar isso daqui a pouco, né? Mas você, imagino que não começou direto nessa área, né? Você estagiou em alguma parte técnica aí da engenharia de produção e nas primeiras experiências suas, imagino que também. Como que foi a sua experiência do estágio, dado o curso que você fez, né? O que você aprendeu, que você conseguiu, por exemplo, aplicar? Como foi seu processo de entrada no mercado de trabalho via estágio? Tá bom, eu fiz 2 estágios, na verdade. O primeiro deles foi na Alemanha. Então, eu tinha... Né, a faculdade, ela tinha um programa que quem falava alemão poderia fazer esse intercâmbio para fazer um estágio, não para estudar. E aí eu fui lá numa empresa de energia, aí eu trabalhava na área comercial. Então não foi tão voltado assim para engenharia, mas já começa até aquele contato, né? De contato com os clientes, eu mandava as faturas para eles, organização também, mexia muito em Excel, em sistema, que é uma novidade, né? Você não mexe em sistema quando você tá na faculdade. E aí fiquei 1 ano lá, e aí meu medo lá foi o seguinte, porque eu cheguei lá em fevereiro,
e ir embora em dezembro. E todos os processos seletivos de estágio começam ali em julho, agosto. Falei, É um semestre inteiro. cara, perdi os processos seletivos, o que eu vou fazer da minha vida? Bom, quando eu voltei, ainda tinha alguns processos ainda em aberto, que na verdade era uma repescagem, acho que não conseguiram fechar as vagas que tinham, e tava rodando ainda o processo. Eu prestei 2, que foi o da Coca-Cola e o da Avon. Passei no da Avon. E aí lá, eu fiz um job rotation, na verdade 6 meses foi na engenharia, e os outros 6 meses foi no CD, né, no centro de distribuição. E aí fiquei em uma área um pouco mais de supply. E na engenharia foi muito legal, porque na engenharia da Avon ainda, né, que você vê lá, então, dá pra você ver de fato o processo, né, de maquiagem, produtos, né, cosméticos, etc. Então, é muito legal. Então, você vê essa parte, né, de... os volumes também, do quanto que é produzido, de como é produzido, de você ver, assim, um lote sendo desperdiçado, você fala, gente, tanto batom, gente, vai embora. E então, isso foi muito legal. Aí, e o segundo semestre que foi no CD já foi bem diferente, né? Porque ali você fazia as montagens de caixa que vão para as revendedoras. E você vê como aquilo é feito, né? Os bastidores, foi muito legal, muito rico. E aí foi, né, realmente mais voltado para engenharia. Que legal. Assim, eu gostaria de voltar um pouquinho. Você falou que foi pra Alemanha. Pô, que experiência animal. Você foi pra gringa, né? Então, assim, você acredita então que entrar na faculdade é muito importante que o cara estude outras línguas, fique esperto. Você já entrou na faculdade com foco de ir pra Alemanha ou você meio que... Como que foi essa decisão de ir pra Alemanha, esse momento ali? Na verdade, assim, eu fiz 6 meses de colegial na Alemanha, não, na Nova Zelândia. Ah, então. Então, no segundo colegial, eu fiquei 6 meses na Nova Zelândia, ali eu aprendi inglês. Aí, beleza. Aí eu entrei na faculdade e aí eu fiquei sabendo desse programa que tinha logo no início. Só que tinha aquela questão, não era só, vou fazer intercâmbio. Você tinha que falar alemão, e alemão não é tão simples, né? Não. Então, desde o começo, eu comecei a fazer o curso pra estar apta, então, pra no final do 4º ano aí ser elegível pra fazer um intercâmbio. Então, pessoal, fica a dica. Então, você sempre busca algo extracurricular, sempre estudando. Não foi diferente. Não existe almoço grátis. Para o curso de engenharia, você acha que... para a carreira da engenharia e também o curso, você acha que aprender idiomas é um diferencial, por exemplo? Não que seja obrigatório, mas você acredita que aprender um idioma é diferencial? O inglês, ele é fundamental. Não digo nem diferencial, é fundamental para toda a carreira. Assim, olha, eu tô recrutando desde 2016, poucas vagas você não precisa do inglês. E mesmo assim, vagas que eventualmente, para você trabalhar ali não vai precisar do inglês, mas futuramente para você crescer na empresa precisa, você já é barrado ali. Então, assim, o inglês, ele não vou dizer diferencial, ele é fundamental. Aí outros idiomas, então, por exemplo, como o espanhol, por exemplo, muitas empresas, o headquarter Latam é Brasil. Então você acaba tendo interface com outros países aqui da América Latina, e para isso você precisa falar espanhol. Então, hoje em dia, eu diria que inglês é fundamental, o espanhol está ficando cada vez mais importante. Outras línguas, como o alemão, por exemplo, é claro que nunca é ruim, né? Mas usar efetivamente, eu acho que eu usei só no estágio da Avon, porque tinha umas empresas fornecedoras de equipamentos que vinham para cá. E muitas dessas empresas eram alemãs. Então, eu até lembro que a gente foi numa feira e tava lá, né, na feira de equipamentos, na verdade, e tal. E tinha uns fornecedores aqui, né, de equipamento. E eu tava lá sentada na mesa com o gerente, o diretor da Avon, e a gente conversando com eles. E aí eles, e aí, Bianca? Mas falam que ela fala alemão. E aí, Bianca, vai? Botaram você na fogueira mesmo. E eu falei. E aí eles, porra, não, foi bacana. Nos momentos que você teve desafio, você fala que teve a Alemanha, que acredito que foi desafiador, e na Avon você acha que esse foi um grande desafio? Qual foi o maior desafio de você quando se diz ali faculdade pro seu estágio na Avon? Qual foi o grande desafio que você teve? Puta, eu devia ter feito mais isso, ou não, eu vacilei, ou se eu mandei muito bem, enfim. Cara, assim, o que eu acho que é uma parte que é muito legal, né? A gente que fez faculdade integral, na hora que você tá fazendo o estágio e a faculdade, você vê um ganho muito grande, né? De aprendizagem e de interesse, realmente, né? Então, como eu fazia engenharia de produção, que a gente tá falando de processos, e lá eu conseguia ver na prática esse processo, e como que você otimizava, e quem eram as pessoas que tocavam aquilo, o que precisava, né? Tinha uma parte, bem trabalho de estagiário que eu tive que fazer, que foi entrar na ferramentaria e ver todas as peças que tinham e tal. Então, com certeza, estágio, você faz um trabalho mais operacional, né? E o que eu achei, assim, de legal é você também iniciando, né? As pessoas que estão ali trabalhando acaba sendo um pouco
o dia a dia. Quando você entra, né, uma pessoa olhando de fora, você acaba tendo ideias um pouco mais diferentes. Então, isso que eu achei que foi bacana, assim, de olhar. Mas também, muitas coisas você tem ideias achando que é mirabolante, que dá pra fazer. E, cara, não dá, né? Então, acho que tiveram aí, acho que tem essas duas coisas. Você consegue propor, mas às vezes o que você propõe também não é tão factível, né? Mas no sentido de você tá falando que assim, você teve algum momento que você se frustrou, porque você tava, nossa, que ideia mirabolante. Aí o seu chefe chegou, menos. Isso foi, na verdade, na parte do centro de distribuição, porque, pô, que você quer chegar, né? Qualquer quando você, a revendedora recebe a caixa da Avon, é como se ela recebesse um presente. Então ela vai abrir e aquilo tem que estar bonito, né? Um negócio todo bagunçado. Uhum. Então essa era uma grande dor que a empresa tinha. Então a ideia de você colocar caixas de tamanhos diferentes, né? Até tinha, mas não eram tão diferentes assim. Então, você querer propor muitas mudanças, muitas coisas diferentes dentro de uma linha de produção, às vezes não rola, né? Então você tinha aquelas ideias, vamos fazer assim, assim, assado, só que na hora de você pensar em produtividade... Inviabilizava financeiramente. Inviabiliza, Até porque os gringos têm que dar ok também. Tem essa também. Porque tem quando você tem uma grande ideia, eu imagino, numa grande multinacional, você também tem que persuadir, não só seu chefe, mas... Acho que isso é mais uma questão de política e procedimento interno. Muitas vezes, dependendo de qual é o impacto da nova ideia, você precisa pedir algumas alçadas à aprovação. Na empresa que eu trabalho é assim, cara, tem coisa que a gente tem total autonomia para fazer, tem coisa que a gente tem que pedir para matriz. Entendi. Faz parte, você tem que seguir a regra do jogo. É o game, né? Essas propostas lá eram mais simples na Avon. Até porque não era, né, uma mudança muito grande, né? E nesse período, você estava fazendo algum outro curso? Ou você tava Nossa, não, nem dá, né? Ali era só estudar e... Você tá fazendo TCC, que tá terminando a faculdade, estágio, a faculdade em si, ainda mais ir e voltar de Guaratinguetá pra São Paulo, então já era suficiente. Aí você fez o estágio na Avon, detonou, e fez o TCC, se formou. E aí foi para os processos trainee, como é que foi isso? Depois que você saiu da faculdade, você não foi direto para RH, você ainda trabalhou com engenharia um pouco. Então aí eu tava lá na Avon, e aí na Avon, não, assim... Você poderia ser efetivado ou não, eles não garantiam. Então começa a chegar meio do ano ali, os processos de trainee começam a abrir, você começa a ficar que nem louco, se candidatando, né, nos processos e começando a fazer. E aquilo vai te dando aquela gana, né, cara? Eu vou passar no processo seletivo de trainee. E aí você começa a ter aquela vontade, né? Ali nos processos seletivos, o que foi legal, eu acho, é que eu comecei a entender o caminho que eu queria trilhar. Então, por exemplo, eu me candidatei para vagas em construtoras. Aí depois eu descobri, sabe, durante o processo eu falo, puta, cara, acho que não é isso. Até avancei em etapas e liguei e falei, vou declinar aqui, acho que não é por aí. E comecei a ter vontade de ir pra indústria. Que legal que você teve essa visão, né? Eu não tive essa visão, não. E mesmo assim, até alguns processos que eu via que era muito voltado pro marketing, por exemplo, um dos processos você tinha que fazer isso a gente tá falando lá de 2010, 2011, né, gente? Que tinha que fazer um blog. Tinha que fazer um blog e tal, e as pessoas tinham que curtir o seu blog. Eu falei assim, cara, isso tem zero a minha cara. Eu não participei do processo, porque eu falei, isso não é pra mim. Se agora no processo eu já tô fazendo isso, imagina lá dentro. Não, pois então assim, o que é legal, pensando nisso do lado da empresa, o processo seletivo deles já selecionou ali de cara quem ia se inscrever ou não. E eu não me inscrevi, então eu já vi que isso não era pra mim. Então eu comecei a focar realmente em indústria. Aí eu passei no processo na verdade, eu tive uma experiência muito ruim, acho que isso é legal de falar. Eu participei do processo da Votorantim. Beleza, participei do processo e me ligaram falando assim, Bianca, tô te ligando porque você é a mais nova, trainee 2011 aqui da Votorantim, pá. E aí eu falei assim, nossa, e aí legal, já posso contar pra todo mundo? Pode contar pra todo mundo, tá aprovada, boa. Já tô até vendo onde vai parar essa história. Né? Deu ali, assim, deu uns 10 minutos que ela tinha me ligado, ela ligou de novo e falou assim, Bianca, então, só uma coisa. Vai ter, os diretores querem conhecer os novos trainees, então a gente tá chamando o pessoal aqui pra uma roda de conversa com eles. Se você quiser preparar alguma coisa, prepara. Se não quiser, não prepare e tal. Beleza, né? Já tô contratada, vou lá só bater papo. Nesse meio tempo, a Avon me fez proposta pra me efetivar. Eu falei, pô, aquele negócio, né? Queria passar no programa de trainee, passei, não vou ficar, né? Quero ir no programa de trainee. No Votorantim também? No Votorantim, pois é. Eu falei, boa, é multinacional, né? Também? A Votorantim é brasileira. Brasileira, que maneiro, né? E aí, boa. E aí eu recebo um e-mail falando assim, Bianca, parabéns, você foi aprovada pra última etapa do processo seletivo da Votorantim. Falei, cara, liguei lá. Eu falei, olha, me ligaram falando que eu tinha sido aprovada, agora eu recebo um e-mail falando que é a última etapa do processo. O que é verdade?
Não, se você te ligaram e falaram que você foi aprovada, é porque você foi aprovada. Mas espera aí, quem tá falando é verdade? O que tá escrito ou o que tá falado que não Pois tá guardado? Aí, foi lá pro dia da conversa com os diretores, e aí tá a galera ali, né, conversando antes de entrar na sala, e aí o pessoal falando assim, putz, são 2 pessoas por vaga, né, são 3 por vaga, como é que é? Eu falei, cara, Não tá o que batendo. falaram pra vocês? Não, falaram que é a última etapa. Eu falei, pra mim falaram que eu passei. Entrei lá nessa roda de conversa, e aí, conversa, uma puta pressão. Era, tipo, fazendo perguntas direcionadas e tal, não sei o quê. E, assim, me fizeram uma única pergunta, e essa uma única pergunta eu não soube responder. Eu saí de lá e falei, cara... Qual foi a pergunta? Não vou lembrar. Era uma pergunta técnica. Não, era sobre atualidades, coisas assim, eu não sabia. Coisa que, tipo, você leu o jornal hoje, o que está na capa do Estadão? Eram algumas coisas assim, tipo, eu não sabia. E aí, eu saí de lá, sabendo que eu não tinha sido aprovada. Eu falei, cara, e agora? Porque eu já falei não lá na Avon. Mas ainda estava em alguns outros processos. Mas isso eu acho legal de contar, porque é um aprendizado. De você realmente ter as coisas certas, que você realmente vai dar certo, antes de você tomar uma decisão como é que eu tomei, que foi errada. Eu pedi desligamento numa ligação que me fizeram falando que eu aprovei, eu pedi desligamento sem pelo menos, por exemplo, ter mandado um e-mail pedindo a documentação. Mandou um e-mail pedindo documentação? Aí tá de boa, né? Tá tranquilo. E não era o caso. Então, acho que foi um aprendizado aí, acho que nas minhas outras passagens, né, durante a minha carreira, eu sempre me resguardei nesse ponto. De, cara, pelo menos receber um e-mail, olha, confirmando, passou, aprovado, tenho documentado que foi aprovado, aí boa, aí eu peço o desligamento. Bacana ouvir isso, porque é a gerente de recrutamento e seleção falando para pessoal, não se emociona. E eu já escutei muitas histórias dessa, quem conhece do assunto contando a história dela. E, gente, não se emociona na hora que vocês receberem só um áudio, uma ligação, enquanto não tiver... Eu não sei se só o envio da documentação serve ou teria que... Você acha que a referência pode ser tipo a carta proposta? A carta proposta. Um e-mail com a carta proposta. Geralmente a gente manda um e-mail com a carta proposta. Estamos, né, esperando o seu de acordo. A pessoa manda o de acordo e aí, boa. Isso aí Excelente já dica. tá suficiente. Bacana. Porque senão o pessoal aí fala um não, de repente, né? Você tem a lista, tem documentado, cara. Eu recebi essa proposta de vocês. Então... Eu queria fazer uma pergunta em cima disso, mas só que eu quero chegar ainda nessa pauta do recrutamento da seleção. Você quer fazer alguma pergunta? Ou... Então, na verdade, assim, entendi, beleza. E aí, o que você fez? Eu ainda tava, né, em outros processos seletivos. Ainda tava. Mas aí, eu tava na final do processo da Braskem. E aí, eu ia ser entrevistada pelo diretor. Aí eu já tava, nossa, o diretor de novo, cara. Lá vem essa galera, diretor. E aí, meu pai falou na época, Bianca, diretor não vai perder tempo entrevistando um trainee. Ele vai lá te conhecer, você já tá aprovada. Cheguei lá na sala de espera, tinha um menino que, assim, todos os processos que eu tava, ele tava. Então, a gente já se conhecia. E aí, você vai fazer entrevista com quem? Dele, com o fulano. Eu falei, puta, eu também. Sou eu e ele, então, olha né? pra lá. Tá entre um e outro, cara. Olha, e você tá... Olha só que legal. Então, ela tava num processo de uma grande corporação pra falar com o presidente, com o diretor. Com o top dos top lá. E o concorrente do lado. E aí? Como que você lidava? Você ia colocar um veneno no cara ali? Fala pra ele, a sua sala no 8º andar. Cara, tá todo mundo tão nervoso, eu acho, nesses momentos, que assim, a gente se conhecia de outros processos, assim, então era meio que... Cara, meio que vence melhor, desejo melhor pra você e vamos lá, né? Tem outros processos rodando. Pode crer. E aí, boa, eu fui antes dele, fiz a entrevista, daí saí, boa sorte e tal, fui embora. E aí, olha que engraçado isso, eu cheguei em casa... desesperada, né? Porque agora era tudo ou nada. E eu fui com a ideia que o diretor só ia me conhecer e vi que não, cara, tinha outra pessoa. E aí até liguei pra minha mãe e falei, ai mãe, nossa, você não sabe, tinha outro menino lá e tal. Dela, Bianca, olha, sem querer tirar suas esperanças, mas era um menino, o mundo é dos homens, viu? Possivelmente vai ser ele. Putz. E não foi. Sua mãe mandou essa? E não foi, fui eu. Aí você mandou um chupa pra ela? Pois é. E aí eu fui aprovada. Então, entrei na Braskem, numa área que é de desenvolvimento de mercado. A Braskem, para quem não sabe, é uma empresa que produz plástico, né? Então, ela produz os pellets que vão ser transformados em plástico. Por exemplo, uma garrafinha, tampinha, para-choque de carro, etc. E eu entrei numa área que era de desenvolvimento de mercado, que era para colocar o plástico onde o plástico ainda não estava. Então, um exemplo muito prático é o copinho de requeijão. Lembra que antigamente era só de vidro? Um exemplo muito plástico.
Foi mal. Que é o copinho de requeijão. Então era de vidro, agora também tem de plástico, né? Isso, e aí, mas naquele momento, eu já tava em outras etapas, né? Outros estágios, digamos, de colocar o plástico em processos mais industriais, em coisas mais nesse sentido. Então era uma área de projetos, né? E aí... e era complexo também, porque você lida muito com o comercial, porque você pensa que a Braskem, ela estava no início da cadeia, né? Ela produzia o pellet vai para um transformador, onde o transformador vai transformar numa garrafa, por exemplo, que vai para a empresa que invasa e que daí chega no consumidor. Uhum. Então você tem toda essa interface com essa cadeia. E fora isso tem a parte técnica, né? Porque, legal, vou dar um exemplo, por exemplo, de... lembro que era um pote de sorvete da Cartidor, que precisava de transparência. Que a pessoa precisa ver o que estava dentro. Realmente, pote de sorvete que a gente vê, ele é fechado, branco, azul. E aí, você precisava ser transparente. Então, tem toda a parte. Cara, que a gente vai usar de aditivo pra deixar o plástico transparente, pra ele conseguir quebrar, pra você abrir também, tá aquele plástico que é mais mole. Senão, ele precisa ser mais duro pra você quebrar. E aí, você chegou a algum momento e falou que você queria fazer química, e aí você tá numa empresa praticamente meio química. Pois é, assim... Olha que ironia do destino. Fugi tanto que encontrei. Fugi que eu encontrei. Foi exato. Enfim, todas as pessoas que estavam lá ou eram engenheiros de materiais ou engenheiro químico. Aí. Tinha assim, engenheiro mecânico, elétrico, acho que não tinha. Era só engenheiro químico, materiais, e eu era assim, quase que uma estranha no ninho. Aham. E foi muito difícil, assim, complexo, porque era isso. Tinha uma parte técnica que eu não tinha e uma parte comercial que eu tava aprendendo ali, né? Mas onde eu me desenvolvi muito foi em projetos. Inclusive, eu fiz uma pós-graduação paga pela Braskem em gestão de projetos. Uhum. Então, a análise de risco, a parte de desenvolver um escopo de projeto, um termo de abertura, entre outras ferramentas, né? O cronograma, etc. O MS Project. MS Project, cara, isso daí eu acho que independentemente se o cara... Eu sou da área, sou carreirista de projetos, mas acho que todo mundo devia saber um pouco disso. Abre muito a mente para uma visão global do processo da empresa, em vez de você ficar só pensando no seu por etapa, né? ninhozinho, no seu ninhozinho. Você pensa, cara, na cadeia toda. Macro. Imagino que isso daí deva ter ajudado você bastante para entender o negócio da empresa. Muito, total. E aí depois eu tive uma passagem também pela área de vendas, de administração de vendas, que é uma área bastante operacional, na verdade. Então o que você faz numa administração de vendas? Você recebe todas as informações do que o pessoal está vendendo. Então, volume, qual o segmento, preço que está vendendo, preço médio, qual que é os grades, né? Então, plástico não é só plástico, né? Tem diversos tipos, tanto que você vê um plástico que eu tava falando, mais duro, mais mole, transparente, não transparente, então são os grades diferentes. Vamos lá, deixa eu entender. Então você entrou na Braskem, legal, aí você começou a trabalhar na parte de projetos, que era entender o processo e meio que tá um pouco de criação, talvez, ou melhoria ali. Não, é inovação. Inovação, essa é a palavra, inovação. E aí você começou para comercial. Você escolheu ou foi uma consequência? Como que foi isso? Foi um momento da empresa. A área de desenvolvimento de mercado, ela deixou de existir como área. E quem passou a conduzir os projetos, serem os gerentes de projeto de fato, eram os vendedores, né? Eram gerentes de conta. Então a área deixou de existir e eu acabei indo para essa parte de administração de vendas. Foi uma política da empresa, não foi uma escolha ali. Não, acabou sendo que foi no final do meu trainee. Então eu fiz 1 ano e meio de trainee na área de projetos ali, né? De desenvolvimento de mercado. E aí depois eu passei para a área de administração de vendas. Você tá falando da área de projeto que acabou, eu tô coçando para falar sobre projeto, mas eu tô me segurando, cara. Mas ainda tem mais projeto aí. Ainda tem mais. E aí eu fiquei um tempo nessa área de administração de vendas, mas nesse momento foi quando eu fiz a pós-graduação, porque ainda assim eu tava dando algum suporte para os gerentes de conta, tá? E aí até uma hora eu larguei a administração de vendas e virei como se fosse uma PMO, digamos, dos projetos, né? Ali que os vendedores, que os gerentes de conta tocavam. E aí qual que foi o ponto ali, né? Eu gostava... Cara, a Braskem eu acho uma empresa foda. Admiro super a empresa. Pra quem não sabe também, a Braskem é o braço petroquímico do Grupo Odebrecht. Então, apesar de tudo que aconteceu, assim, cara... Tem profissionais excelentes lá, até a Braskem nem entrou tanto nesse tema, das coisas que aconteceram, mas enfim. Mas uma empresa foda, gostava muito de trabalhar lá. Mas qual era o meu grande ponto? Então, beleza, eu era PMO dos projetos de desenvolvimento de mercado. Quem conduzia os projetos eram gerentes de conta. Os gerentes de conta eram gerentes de segmento, já eram pessoas bem mais experientes. E no fim do dia, a Braskem é o quê? Uma empresa de commodities. O que o cara que vende tem que responder no final do mês? Quanto ele vendeu.
Principalmente se é da área comercial. Se o projeto andou ou não, Não importa. importa. O diretor, ele tava muito em cima, tá? Ele era um grande sponsor desses projetos. Mas, não era o grande foco. E eu falei, cara, e aí? Pra onde que eu vou daqui? Aí, nesse momento, né, eu comecei a pensar em avaliar mercado. Tava internamente também, já vendo algumas possibilidades. Como engenheira de aplicação, era uma possibilidade. Mas aí a Suzano veio, a Suzano Papel e Celulose, me fez uma proposta para ir para a área de pesquisa e desenvolvimento, o P&D. O que eu achei legal de ir no P&D? Como PMO ainda, né? O foco do P&D, o que é? Projeto. Então, eu ia sair de um lugar onde era... o projeto era um nice to have, digamos, ali, beleza, se rolou ou não, né, digamos. Como assim? Que é nice to have? Bacana se tivesse, mas... Ah, tá. Deixou de ser desejável. Tipo, se eu vendi muito, pro vendedor, né? Se eu vendi muito, eu sou o cara. Se eu só fiz o projeto e não vendi, pô... Entendeu? Você deixou de ser área de suporte para ser área de negócio. Mais ou menos isso. E o que era legal ali na Suzano? Assim, tinha esse ponto, então minha mudança foi, por quê? Primeiro, eu ia pro core dali da área, que era projetos. Teve um ganho financeiro que foi importante naquele momento. Então, eu me mudei, né? Eu morava em São Paulo, morava na casa dos meus pais. E aí, saí, fui morar em Mogi das Cruzes, né? Que eu trabalhava na fábrica de Suzano em Suzano. Só que aí, qual que foi a minha ingenuidade nessa mudança? Na Braskem, eu trabalhava no prédio da Odebrecht, onde eu já peguei elevador, eu e Marcelo Odebrecht. Na época não tinha acontecido essas coisas, então ainda... Dava abraço e tal. Então era o coração, ali as coisas aconteciam, você tava no foco da empresa. E quando eu mudei pra Suzano, eu tava no P&D, o P&D era um laboratório no fundo da fábrica, onde você entrava com um crachazinho ali, só pessoa autorizada. Que legal, no começo foi bacana e tal... Só que aí, além dessa questão que eu te falei, de sair do coração ali da empresa e ir pro quartinho ali, né, no fundo da fábrica... Do cientista maluco. Exatamente. Então, você teve essa questão. Cara, eu saí... Minha interface quem era? Uns vendedores de commodity. Bate-papo, trocando ideia social ali. E você vai pro pessoal que é pesquisador. E pesquisador mesmo, assim, professor, cara... doutorado. Doutorado. A molécula vai mudar, então a gente vai fazer... Puta, assim... Doutor Octávios. Não tinha... São pessoas, assim, gênio, tá? Pessoas muito inteligentes, que realmente, assim, pra empresa se desenvolver, precisa do P&D. É fundamental pro crescimento e perenidade da empresa. Mas não era a minha. E aí eu comecei a repensar o que eu faço da minha vida agora. E eu já tava num step, assim, né? Eu já tava naquela época ali chegando nos 30 anos. E, cara, assim, eu mudo agora Mas Bianca, você acha que foi a falha do RH da empresa de ter colocado você num departamento que claramente não era seu perfil? Quer dizer, sei lá, sabe que o RH falou, você vai pra um departamento... Ele não tinha que te avisar ou fazer um teste lá de... Sei lá, pra falar, acho que você vai ser infeliz lá. Mas é que eu não ia ser pesquisadora. Então, meu perfil não era de pesquisador e não é o que eu ia ser. Eu ia ser PMO. Então, o PMO já é naturalmente uma pessoa mais comunicativa, que não vai ficar só ali no seu mundo, vai sair. Então, tinha até o perfil. A questão foi muito de me encaixar ali no que eram os projetos. Então, na Braskem, apesar de serem projetos, eram projetos muito ligados ao cliente, eram projetos mais rápidos. Lá na Suzano, tinha um projeto assim de 10 anos. Então, mas mesmo assim... Eu acho que esse tipo de informação era para ser dada pelo RH, porque deixar você que não tinha tanta experiência olhar aquilo e falar, Bianca, lá é diferente do ambiente, lá é um outro ambiente. Eu acho que, não sei, eu acho que talvez a culpa é do RH, acho que o RH vacilou ali. Tô botando a culpa minha. Não, porque a gente vai chegar no RH, então já tô... Ela não tá querendo, tá sendo corporativista, né? Não, acho que o RH não errou bem, calma. Na verdade, tu tá jogando a bola ali, porque... É que assim... Ela dá mentoria ali, ela vai dar um toque daqui a pouco. Então, assim, se você vai para um departamento... Sempre assim, busca um headhunter para te auxiliar ali. A dinâmica da natureza dos projetos em cada empresa, né? Ela tem uma questão de dinâmica, né? Então, por exemplo, sim, o gerente de projetos, o PMO, ele tem uma natureza um pouco mais comunicativa porque ele precisa estar em contato com todas as interfaces do projeto, famosa gestão de stakeholders. Agora, quando você vai botar um PMO, né, um gerente de projeto para trabalhar, você tem que saber entender mais ou menos o perfil dos stakeholders, porque, cara, projeto de 10 anos só com pesquisador, o negócio não é
tão, como eu posso dizer, adrenalina todos os dias, né? E tem gente que busca adrenalina nos projetos. Eu mesmo, cara, eu gosto de projeto que me deixe estressado. Eu quero, eu gosto de estresse. Projeto que arrepia. Cortisol. Eu gosto de, serotonina. Isso que você tá falando foi exatamente o que eu sentia. Eu sentia tesão por aquilo. Aí, como que você foi parar no RH? Nesse momento que tava infeliz. Infeliz e assim, até importante, né? Acho que um ponto legal de falar aqui, que a gente também é movido pelo dinheiro, né? Então, quando eu mudei da Braskem pra Suzano, eu dei um salto salarial ali, e aí depois teve dissídio e tal. Então, assim, eu tava ganhando bem mais em questão de 1 ano. E, cara, querendo cortar os pulsos, assim, tipo, sabe? Super infeliz, pensando em pedir desligamento mesmo sem ter nada, porque eu não aguentava mais ficar lá. E aí fui fazer um coach de carreira. E aí foi vendo algumas coisas. Então, por exemplo, o que eu sentia muito falta? De ter uma entrega palpável. Então, assim, chegou no fim do mês. Cara, o que você entregou? O que você fez? Quais foram os seus entregáveis? Quando você é PMO, você entrega através dos outros. Você faz você tem a gestão daquilo que as pessoas estão fazendo. Mas e eu? O que eu fiz? Eu sentia muito falta disso. E pensando até que estava em P&D, né, que é aquele perfil que a gente tá falando do pesquisador, eu sentia falta de gente, sabe? De falar com gente, de me comunicar mesmo, de ter trocas e tal, um pouco, né? Mais energia. Sentia falta de energia, de movimento, sabe? E aí, nesse momento, ela já estava apontando para algumas posições, algumas possibilidades como RH e muito com recrutamento, porque recrutamento você tem entregas palpáveis e você mexe com muita gente. E aí eu tava fazendo um exercício, ela falou assim pra mim, Bianca, então procura algumas vagas nesse sentido. E aí nessas vagas você vai ver ali que tem as atividades. Marca as atividades que você acha que você gosta, as que você não gosta. Então eu tava fazendo esse exercício. Durante esse exercício, eu vi lá que tinha uma vaga anunciada de recrutamento e seleção. E um dos pré-requisitos era ser engenheiro. Porra. Eu falei, pô... Engenheiro conhece engenheiro. Aí eu pensei assim, falei, cara, não deve ter muito engenheiro que queira ir pra recrutamento. E não é verdade, isso eu descobri que tem muito. Mas naquela época eu achava que não. E aí eu fui pra uma consultoria, e aí deu certo, eu passei no processo seletivo, eu fui pra uma consultoria de recrutamento e virei headhunter. E bom, e aí entrei, e aí só também pra, né... Eu entrei achando, cara, eu vou fazer recrutamento. Por mais que no processo seletivo as pessoas me falavam que era uma área de vendas, não era só recrutamento, era vendas, eu achei que era um vendedor mais farmer, né? Vendedor mais farmer é aquele que faz uma gestão de carteira, uma gestão de clientes, né? De uma carteira de clientes existente. Então eu achava que era isso, só que não. É um vendedor hunter, bem hunter. Que vai caçar. Caçador. Então você é o hunter, de headhunter, de pensar nos candidatos, e você é um headhunter, você caça também cliente. Então Então eu tava sentindo falta de energia, uso de energia lá, eu usei. E com certeza... Não faltou emoção. E quando você fala isso, você teve metas, né? Você era cobrada, umas metas agressivas. Era assim, sentia falta de meta, sentia falta de gente. Falei, então agora, Bianca, aí vai agora. Toma. Cuidado com o que você deseja, você pode conseguir. Então era um trabalho de você tinha que buscar possíveis clientes. E como, assim, eu tenho uma curiosidade. Como que é um cara que contrata o serviço de headhunter que hoje... naquela época, como que é? Você vai numa empresa pelo LinkedIn, como que busca isso aí? Tá, então... Eu tenho uma empresa, Pavug, você vai chegar a fazer o quê? Então... Olha, no mercado tem muita consultoria de recrutamento. E aí tem algumas consultorias que são multinacionais, que é o caso da consultoria que eu entrei, que era a Reis. E aí tem vários concorrentes, e essas funcionam mais ou menos da mesma forma. Mas tem outras consultorias que hoje se tornaram até consultorias grandes, mas são consultorias nacionais, e outras que são boutiques. Então, imagina, saí da Reis, chamei uma outra pessoa, criei a minha consultoria e nós dois aqui estamos recrutando para alguns clientes. Então, existem esses perfis de consultorias. E aí, no caso, se você, né, é o dono da empresa, é o gerente de recrutamento que quer contratar a consultoria, você faz esses contatos, chama para conversar. Só que, e aí que tá. E é isso que a gente precisava fazer como comercial na consultoria. Eu preciso que as empresas me conheçam. Por que a empresa vai me contratar? Ela tem que me conhecer para me contratar. Então, tinha muita meta de você fazer ligação comercial. E ligação comercial assim mesmo. Você tá lá, você é o gerente de recrutamento da empresa, tocou o telefone na sua mesa. Então, Edson, aqui é a Bianca, eu trabalho na Reis, consultoria de recrutamento. Recruto muito pra área que você atua, tal. Vamos tomar um café? Era isso.
mas só que aí o cara, quando eles procuram... Lógico, você tá criando um relacionamento fazendo isso, mas só que quando o cliente tá procurando uma empresa de recrutamento, ele vai direto em você, porque ele quer você, ou ele vai procurar a empresa e a empresa vai alocar um profissional para ele? Então, lá na Reis, então, e aí as consultorias multinacionais, a maioria funciona dessa forma. Você tem células, né? Você tem divisões. Então, eu tava na divisão de vendas e marketing. E ainda na divisão de vendas e marketing, a gente era subdividido. Então, tinha uma pessoa que só olhava para a empresa de bens de consumo, outra pessoa que só olhava para empresas de TI, enfim, e outra pessoa que, no caso, era eu, que olhava para a indústria. Uhum. Então, o que eu recrutava lá? Engenheiros para a área de vendas. Era muito isso do que eu fazia. Então, eu atendia muito empresas químicas, de novo, assim, a química me perseguindo. Então, eu atendia muito empresa química, empresa de automação, de equipamentos, de energia. A parte de projetos, então, ficou stand-by. Ficou. E te fez falta isso? Você chegou e falou, putz, estudei tanto, fiz uma pós. Olha... Rolou uma parada dessa? Rola sim. Rola antes ou rola durante? Durante. Até de eu sonhar que eu não tinha me formado. Ah, isso eu tenho mas isso eu tenho até hoje. E eu tenho alguns chefes, já tive alguns chefes bem mais velhos que os caras têm isso até hoje. Eu tô, assim, não vai passar, gente. Não vai passar também. Eu tenho pesadelo E de assim, de estar sonhando que assim, cara, tô ali no bloco 5, esperando um monte de gente ali pra, tipo, vai entrar na prova. E aí você começa a ver um monte de coisa que você não estudou, e você tá contando, cara, puta, eu preciso tirar 7, cara, eu não vou tirar. E eu já tô trabalhando, então como que eu vou pegar DP e vir pra... Nossa, assim, é desesperador. Aí você acorda... Aí você fala, e demora um tempo, eu me formei... me formei. Vai ser mesmo, mó alívio. Tenho até hoje. Não, e o pior, assim, que eu trabalhei em plataforma de petróleo, que foi um ano embarcado com os gringos, com um texano que colecionava arma, um croata que lutou na guerra de... Enfim, uma galera maluca. E nada foi traumatizante como a faculdade, parceiro, na moral. Sério. Não. Me fala uma coisa, Bianca. Você começou então, largou PMO, enfim, o que você tinha feito, começou uma vida nova. Comecei uma vida nova e aí comecei do zero mesmo, tá? E você gostou? Do zero. E você gostou? Assim, foi choques de algumas coisas, né? Então, pensa que eu entrei pensando que era recrutamento, que foi muito vendas. E aí, de uma certa forma, né, apesar de eu ter começado do zero, eu tinha uma grande vantagem, porque eu recrutava engenheiros de vendas e, cara, eu já tinha trabalhado nessas empresas. Eu via, engenheiros de vendas eram as pessoas que estavam ali comigo. Eu sabia o que era um engenheiro de aplicação, um engenheiro de vendas, o que é um marketing de uma empresa B2B, né, de empresa de indústria, que não é o marketing das empresas de bens de consumo. Então, eu tinha, pra mim era óbvio isso. Então, na hora de eu recrutar era muito mais fácil, né? Foi mais fácil você ter... Vamos lá. A sua experiência de mercado te ajudou a contratar outros engenheiros que já iam trabalhar nesse mesmo mercado? Ou te ajudou o fato de ser engenheira porque engenheiro conhece engenheiro? Foi a experiência de mercado ou o fato de ser engenheira? A experiência de mercado ajudou. E o fato de ser engenheira ajudava no comercial. Então, cara... Por quê? Porque, imagina, você vai lá, você precisa de alguém, você quer contratar um engenheiro de vendas. E eu venho e falo assim, cara, eu sou engenheira. Eu contrato muito engenheiros, eu entendo do seu processo, minimamente ali. Eu mostro interesse pelo seu processo. Você tende a gostar mais de mim. Tô no sentido do seu cliente final, eu como empresa, me sinto mais confortável que você vai ser mais assertiva na contratação de uma indicação. Tipo, você vai fazer merda com o meu negócio. Tipo assim. Pode crer. E uma... pergunta, né? Na verdade, eu tenho várias perguntas para fazer, mas que engenheiro erra na hora de sentar na tua frente? Você precisa pegar o cara para trabalhar numa área de... Hoje você tá trabalhando focada em recrutamento e seleção generalista ou com vendas ainda? Generalista. Esses engenheiros, quando eles chegam na sua frente, né? O que esses caras erram mais? Que você pode dar uma dica para essa turma aí? Excelente pergunta, hein, velho? Pode passar. Cara, uma coisa que eu acho que erra é na falta de visão de mercado, na verdade, tá? Porque as pessoas ficam tão dentro com a cabeça afundada dentro da empresa que não sabem olhar pra fora. Até já entrevistei muita gente que fala assim, ai, Bianca, sabe o que é? Que eu tô ganhando muito bem aqui na empresa, eu estou muito valorizado, acho que meu salário não é compatível com o mercado. Quando ela me fala o salário, a pessoa até não tá bem paga. Porque ela tá tão olhando só ali a vida dela e tal, e que nem consegue entender o que tá rolando em volta, sabe? Ou pessoas que, assim, que você vê que estão em um determinado segmento e não conseguem ver quais segmentos paralelos a esse que você pode migrar. Então, por exemplo, eu estava em
plástico na Braskem e fui pra Suzano, que é país celulose. O que elas têm de similaridade? São empresas de commodities, são indústrias, segmentos diferentes, mas ainda assim você consegue migrar de uma indústria para outra. E aí, quando pensa nos engenheiros que sentam na minha frente, é um pouco dessa falta de visão, e com essa falta de visão não consegue entender os passos de carreira, o que precisa pra, enfim, né, pra onde eu posso ir, o que eu posso fazer. Às vezes tá buscando uma mudança, mas não sabe pra onde ir. Você consegue dar um exemplo? Tipo, sei lá, tenta dar um exemplo, porque você falou, eu entendi, né, por exemplo, eu tô numa empresa, tô confortável na empresa, a empresa me deu um carro, me deu um laptop, me deu um iPhone 12 e eu tô com um salário ali CLT. Te incomodatou. Me deu um CLT ali, um convênio médico do Bradesco ali, um Gympass. E aí como que você... Eu tô feliz. E como que você vai convencer? O que eu tô vacilando na hora de falar? E eu sou um cara bom. Se você tá feliz... se você tá feliz, você não tá errando. Mas no caso, você não teria que convencer eu para ir pra uma outra empresa, pro seu cliente? Não é essa pegada? Sim, tem isso. Então. Tá, então o que eu... não, mas eu acho que sua pergunta é um pouco diferente da linha que ela tá falando. O que você tá falando você tá feliz... A empresa A tá querendo você, né? Como Isso. que é o processo de sedução? Foi diferente. Mas existem coisas... Mas existe isso mesmo. Às vezes você acha que você tá feliz. Isso. Exatamente. Às vezes eu acho que eu estou feliz. Tipo, eu me sinto... Pô, que eu tô feliz, olha só. Por que eu vou sair daqui? Aí como que você... Qual é a dica que você dá pro cara ter essa visão ali do alcance ali? O olho de Tandera. Isso não é só início de carreira não, viu? Isso durante a carreira, assim... gerente sênior, às vezes tá ali numa posição que você vê que de repente a empresa que você vai colocar ele é um pouco mais legal, tá no momento bacana, então você liga e fala, cara, a empresa tá crescendo, tem essas possibilidades, tem outros segmentos, você tem possibilidade às vezes não só de vertical, mas movimentações laterais, né? Então é um pouco desse convencimento que a gente vai fazendo, mostrando muito de possibilidades que tem na outra empresa, além de remuneração. Entendi. Né? Mas aí pensando no contrário, quando o cara quer, e aí? Esse cara vai buscar, só complementando a pergunta, esse cara não tem conhecimento de mercado, que você acabou de falar. Isso. Como que o cara busca, então, isso? É LinkedIn, é um serviço de mentoring? Olha, eu vou te falar que é difícil. É difícil. Eu vou te falar, até pensando em mim. Quando eu saí ali da Braskem, da Suzano, e vim pra consultoria, a cabeça abriu. Nossa, assim, muito. Assim, conheci empresas que são grandes, são multinacionais, empresas foda, e que eu nunca tinha ouvido falar. E quando você começa a falar com as pessoas do mercado, você vê que a empresa é super bem posicionada. É a empresa dos sonhos de pessoas e que você, cara, nem conhecia. Principalmente quando você vem pro lado de indústria. Né? Que são empresas que, né, você não compra no supermercado o produto, né? Uhum. Então você começa a conhecer muita coisa. Agora, pra você, que tá ali... Tem 1 ano de carreira, como é que você vai conhecer esse mundo? É mais difícil. O que você pode fazer? O que tem no LinkedIn, tá? No LinkedIn você consegue entrar no perfil da empresa, e no perfil da empresa tem ali algumas empresas relacionadas, e às vezes empresas que você não conhece. Você clica lá e você pode conhecer um pouco quais são as empresas relacionadas àquele segmento. Bacana. Puta dica. E pra galera que tá na faculdade, recém-formado, vamos falar ali da turminha que não sabe como é que é o mercado. Os caras acabaram de se formar, só tem o estágio nas costas, ou ainda tá procurando estágio, tá ali no 3º, 4º ano, aquela ansiedade típica que a gente já teve aqui, né? Quando a gente tava na universidade. O que você dá de dica para essa turma já começar a aprumar agora, que pode facilitar muito aí a entrada deles no mercado de trabalho? Eu acho que uma das coisas, primeiro, antes de pensar na empresa, eventualmente, é pensar no segmento. Acho que isso ajuda muito. No segmento. Então, é o que eu falei naquele início. Cara, eu vi que eu não queria ir para construtora, incorporadora, não era muito minha praia. Não era um segmento que eu gostaria de ir, porque eu falava, puta, é um segmento volátil. Né? Às vezes tá em alta, às vezes em baixa. Você entra na faculdade, você viu tá lá em cima, depois tá em baixa. Falei, pô, e aí pensa que eu tava na Avon, que é empresa de cosméticos. Cosmético é um mercado que cresce. Só cresce, mesmo em crise. Então você ter esse olhar para segmento, ele é muito legal. E aí pensando até, ou por exemplo, empresas de varejo. Varejo é um segmento super acelerado. Você vai pro varejo, cara, pensa o impacto que você tem no cliente quando você tá numa empresa de varejo. Você vai lá no Pão de Açúcar, comprou um negócio, não gostou, é o cliente ali dentro da sua loja fazendo arruaça. Então, ali você tem que resolver. Então, é um segmento que é muito rápido. Tiragem de ainda produto mais com redes muito sociais, rápido. né? O cara vai reclamar aqui, vai né?
Outra pergunta que eu queria, né? Isso daí, todas essas perguntas que eu tô fazendo são curiosidades da turma que tá vendo a gente aí. Tira um mito ou verdade. A faculdade pesa na hora do cara ser contratado em posições mais júniores? Eu vou te falar de 2 momentos. De quando eu comecei e de agora. Quando eu comecei, sim. Então, se eu chegava assim nas dinâmicas, né? Nas dinâmicas finais ali dos processos de trainee, só tinha faculdade de primeira linha. Só tinha. E eu lembro uma coisa que me marcou muito, inclusive acho que foi no da Braskem, que todo mundo tinha que se apresentar. Então tinha uma roda lá, então todo mundo se apresentando, e uma das pessoas levantou e falou assim: então, acho que eu tenho, né, eu sou um pouco diferente de todo mundo aqui, eu sou o único que não veio, né, de faculdade pública, né, eu fiz a faculdade e tal. O cara já, assim... Já se entregou. Não se entregou, mas ele se diminuiu. Ele poderia ter falado ao contrário. Eu sou o único aqui, né, que acho que veio de faculdade, né, particular, né? Então acho que eu tenho algo a mais aí, né? Ele poderia ter falado isso. Do limão Mas não, não, ele se diminuiu. Então, sim, naquele momento, sem sombra de dúvida. Que algumas vagas na época, inclusive, postavam explicitamente, né? Candidatos de primeira linha, de faculdade de primeira linha apenas serão aceitos. Sim. Nossa, era um absurdo isso. Isso mudou. Tá, então, nos últimos... Hoje eu faço programas de trainee e programa de estágio, né? Então, hoje eu tô do outro lado da mesa. E inclusive, o que a gente tem, o que tá sendo uma tendência no mercado, é você quando você fala para os candidatos irem se apresentar, como, por exemplo, essa roda que eu comentei, não falar nem a faculdade, muitas vezes não falar o curso também. Que legal. Ô, Bi, vamos lá. Você tá entrevistando o cara. O que o cara não deve falar? Coisas assim, que se diminuem, tá. Né? Então, por mais que você eventualmente... Todo mundo tem ponto fraco, todo mundo tem ponto a desenvolver. Às vezes é perguntado, né? Porque às vezes você tá numa entrevista e te perguntam, cara, o que você tem de ponto a desenvolver? Aí você fala. Se não perguntou, não fala. E tem gente que se denuncia, sabe? Que na entrevista já dá uma brecha dessa. Então, acho que um dos pontos é esse, tomar cuidado com o que você vai falar. E uma outra coisa que a gente tem que ter atenção é... Quem que tá entrevistando a gente? É o RH? É o gerente da área de negócio mesmo que você vai? Então você precisa entender o que você precisa, que pontos você precisa abordar com aquela pessoa. Os dois, né? Os dois estão olhando o lado comportamental, claro. Mas a pessoa de negócio, ela vai querer saber mais do seu técnico do que a pessoa do RH. A pessoa do RH, você tem que mostrar que minimamente você conhece do assunto. Mas, eventualmente, você tentar mostrar mais soft skills pra essa pessoa é mais legal. Imagina, por exemplo, eu sou engenheira, mas eu não sei de todas as áreas. Então, chega uma pessoa de elétrica pra mim, falando de um monte de coisa... Beleza, ela tá mostrando que sabe, mas eu não tô entendendo super o que ela tá falando. Na hora do cara de negócio, sim, aí você não vai rolar a pessoa, né? Aí você pode entrar e você demonstra muito conhecimento. Então, isso. Primeiro, adaptar o discurso pra pessoa que tá falando. E uma outra coisa importante também, uma vez eu vi num programa de trainee que eu tava fazendo, quem tava entrevistando, a gestora, ela era gerente de qualidade. E o candidato, ele tinha feito 2 pós em qualidade. Tipo, ele é o candidato dela. E muitas das perguntas foram feitas, cara, mas por que você escolheu qualidade? Você gosta? Ele, escolhi porque era o curso que tinha disponível, né? Então, naquela hora era o único curso que tinha, então eu entrei pra fazer o curso. E aí uma coisa levou a outra, mas eu quero sair de qualidade até, né? Eu topo outras coisas. Ela era gerente de qualidade. Como é que você fala isso pro gerente de qualidade? Você fez curso de qualidade. Basicamente, ele não sabia nem com que ele estava falando, né? Pelo jeito. Então, assim, você saber com quem você tá falando, cara, é fundamental. Tem LinkedIn. Vê lá, quando você recebe o e-mail, né? Da entrevista, tem lá o e-mail das pessoas que vão te entrevistar. LinkedIn. Você coloca o nome lá e vê quem é a pessoa. E, eventualmente, você tem coisas pra criar rapport. Tipo, sei lá, você tem uma pessoa trabalhando numa empresa que, sei lá, sua mãe, seu pai trabalhou e você pode puxar o gancho, fez a mesma faculdade, viajou, sei lá, tem lá que a pessoa fez um estágio sei lá, em algum lugar e você tem... Então, assim, o básico é você saber com quem você tá falando, né? Que legal. Eu acho que o Ronaldo... Cara, se deixar, a gente fica aqui com a Bianca conversando sobre RH até umas horas, cara. Mas só que... Seria legal, inclusive,
a própria Bianca voltar pra gente falar já desde o começo, porque aí o pessoal já conhece a Bianca, o pessoal já sabe qual que é a trajetória, e aí a gente recebe algumas perguntas da turma e já começa metralhando na sabatina para poder pegar um programa especial só para fazer perguntas sobre recrutamento e seleção, por exemplo. Cara, nos últimos 10 minutos que você falou, já valeu ouro. Valeu ouro mesmo. E até assim, né? Entre em contato com ela, ela vai no final passar as redes sociais. Ela tem um trabalho de mentoria, ela assessora não só estudantes, mas profissionais diversos que estão em dúvida, tem algum problema aí, tá com meio perdido, né? Que eu já me senti perdido. O Leandro se sentiu perdido. Fala um pouquinho do seu trabalho. Se você quiser passar os seus contatos aí pro pessoal, de repente, falar com você. Explica um pouco o que você faz hoje, como que você ajudaria, né? Vendo muito, então, eu senti essa dor, eu também já estive perdida, né? E aí, cara, como eu falei, né? Quando eu entrei na consultoria, deu um boom, assim, na minha cabeça. Abriu meus horizontes, assim, pensando o que existe no mercado, o que é possível. E eu tenho uma sócia, a Marília, ela já muito experiente em gestão de pessoas. Ela criou o Caminhos de Carreira, então, né? Se entrar caminhosdecarreira.com.br é o nosso site. Vai estar aí. E aí, ela pensou muito em orientação de profissionais, né? De profissionais, pessoas que estão na faculdade, querem uma orientação, ou já começou, já está trabalhando e está ali um pouco perdido, quer alguma orientação. Então, a gente trabalha no autoconhecimento, no planejamento e direcionamento de onde que você quer ir. E aí, qual que é o meu trabalho ali? Cara, você sabe o que um headhunter, um recrutador... Como que o headhunter e um recrutador busca as pessoas no LinkedIn? Você sabe como que a gente olha um CV? O que um CV precisa ter pra gente olhar e falar assim, puta, é isso. Como que a gente, né? Então, essas ferramentas que a gente tem, eu mostro como que a gente monta um CV e um LinkedIn atrativo. E depois a gente faz todo o speech de entrevistas, né? Então, isso que eu comentei, cara, com quem que você tá falando? Quais são os cases que você pode levar? Você faz simulações? Faço simulações. Ai, que top, cara. Pô, como sei como... Quem tá afim aí, ó, acho que faz total sentido. E a minha sócia também é engenheira, por acaso, engenheira de produção também. Aí. Bacana. Pois é. Você passou o site do Caminhos de Carreira. .com.br. Isso. Certo. Caminhosdecarreiras.com.br. O pessoal pode te chamar lá no LinkedIn pra, de repente, entrar em contato, apertando conectar lá. Pode. Meu nome lá é Bianca Ferrari Rand. Aí. E aí é só me procurar lá. Demorou. Bacana. Gente, considerações finais. Bianca, de coração, muito obrigado. A gente estava já há um tempo querendo começar a falar de RH aqui para poder mostrar para a turminha como é que é o outro lado da mesa. A gente está muito feliz de ter você, especialmente aqui conversando com a gente nesse primeiro dia. A gente vai, de forma rotineira, trazer essa pauta de RH porque a gente acha importante vocês saberem como que é o processo, Gente, se vocês forem trabalhar no corporativo, se vocês não forem abrir a própria empresa desde o começo, que é outra dinâmica, vocês vão ter que sentar na frente de um recrutador. Não, mas então, até no meu caso, né, e o próximo convidado, que também tem empresa, né, que é empresário, contrataria para assessorar na contratação de um profissional. Eu acho válido, como que é esse trabalho, né? É interessante a gente trazer Eu tenho várias dúvidas ali. Para a gente poder justamente fazer as perguntas que o pessoal tem. E a gente usa o programa aqui para poder perguntar direto na cara para vocês. Bianca, muito obrigado. Edson. Valeu. Semana que vem a gente tá mais. Obrigada, gente. Bi, considerações finais aí, alguma coisa que você queira passar? Não, eu queria agradecer pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. Eu gosto super de falar de carreira, né? Acho que a gente tem bastante assunto ainda que pode ser tratado. Se quiserem que eu venha de novo, eu venho com o maior prazer. Vai vir sim. E acho que é isso. Pessoal, semana que vem tem mais. Toda quarta-feira a gente solta um episódio novo. Hoje a gente falou com a Bianca. Vocês vão saber daqui a pouco com quem que a gente vai falar. Ainda não vou falar agora, vocês vão ter que ficar acompanhando a gente para poder saber quem que é o próximo convidado. E já sabe, né? Se você clicar no sininho, assinar o canal e curtir a gente nas redes sociais, você não vai pegar nem exame de química. Química aqui, ó. Então você vai passar direto se você fizer tudo isso. Segue todo mundo nas redes sociais, gente como a gente, Engenheiro Parmejano, Bianca Ferrari. Gente. E é isso aí. E é isso aí. Tchau.